40 anos. Oportunidades. Apoio cultural. Usina de Imagem. Olá, boa noite. Está começando mais um programa Oportunidades e hoje tem música. Música no Oportunidades. Nós vamos falar sobre o som dos bares, quem toca e o que se toca nas noites capixabas. É isso mesmo. A gente quer saber qual é esse espaço musical, o espaço cultural em bares, restaurantes e casas de show, né? E qual é o mercado público e o repertório principal. Aliás, tem repertório da noite capixaba? Para responder essas e outras perguntas, eu quero apresentar aqui os nossos convidados, eles que estão aqui representando os artistas que tocam nas noites. Eu quero apresentar primeiro aqui a Gardênia Marques, cantora e produtora, né, Gardênia? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todo mundo que assiste esse programa maravilhoso. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero apresentar agora o Rodrigo Tristão. Ele também é músico, produtor, não é isso, Rodrigo? Uma boa noite a todo o público que está assistindo esse programa muito bacana. É um prazer estar aqui, Guilherme, com você e com os nossos ouvintes, telespectadores. Eu também que agradeço a sua presença aqui para falar um pouco de música e desse mercado importante que é os artistas aqui na noite do Espírito Santo. E agora eu apresento o Mirano Schuller. Mirano, um músico, acordeonista. A gente vê aí, ó, já pode até mostrar um pouco desse som maravilhoso, olha só. Boa noite, gente. É um prazer e uma honra estar aqui com o Guilherme Klaus e dois dos meus ídolos, a Gardênia e o Rodrigo Tristão. Vai ser uma grande noite. Ok, Miranda, agradeço também a sua presença aqui. E é com esse som, com esses artistas aqui, que a gente começa o programa de hoje falando sobre o som dos bares nas noites capixabas. Estamos no ar. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui falando sobre este assunto no nosso programa, o programa Oportunidades. Eu sei que vocês sempre estão mostrando o trabalho de vocês aqui em outros programas da casa, né? A exemplo do Eu Sou Samba, né? Do Velasco. Querido Velasco. Mas eu gostaria de perguntar, como eu fiz a pergunta logo no início, né? O que se toca e quem toca na noite capixaba, Gardênia? A gente depende muito da Tem casa, repertório, né? toca de tudo. A gente, na realidade, a gente tem que tocar de tudo, né, Rodrigo e Virano? A gente tem que atacar para todos os lados. E aí tem que ter um repertório vasto. Há uma cultura que é de se agradar quem nos ouve, né? Quem está ali no bar para nos ouvir. Então, em geral, a gente procura atender os pedidos, né, de todo mundo que está no barzinho. Enfim, quando é casa de show, já é um show programado, aí não dá para sair muito daquele repertório que já foi definido, mas no barzinho, em geral, a gente procura atender os nossos fãs, amigos, né, da melhor forma possível. Aí se rola de tudo, rock, pop, samba, tudo Mas que depende, vier Rodrigo, lá. depende também do perfil também de cada Do bar música, também. né? O que está acontecendo, né, na música, vamos relembrar um sucesso assim de 1 ano e meio atrás, né? Nossa, assim você me mata. Essa música ela tocou no mundo inteiro, mas é uma música que se você tocar hoje, ela já não tem a mesma aceitação da época. Então o que está acontecendo é que as músicas elas estão sendo assim, renovadas, elas não têm a mesma, vamos dizer, o mesmo classicismo do Garoto de Ipanema. Outro dia eu estava tocando num bar, chegou uma garotinha de uns 5, 6 anos e pediu, levou o papelzinho para tocar Garota de Ipanema. Eu comecei. Garota de Ipanema tem quantos anos? 60? 66. Então, Já não é uma garotinha, mas Já não é mais uma garotinha. mas a garotinha que me pediu a música, né, certamente ela estudou isso na escola, foi dada uma atividade lúdica para ela na escola e ela veio com essa música. Então na escola não vai se ensinar Nossa, vai ensinar o Garota de Ipanema, que é uma música que tem um apego clássico, né, um clássico da música, né, que a gente toca até hoje em bares, em determinados bares. Outros bares são voltados só para a música da moda, né? Outros bares são voltados para MPB, que é tradicional que a gente faz. Outros são bares que tocam pagode, né? Então na noite tem essa diversidade de universo musical. Eu sou
eu já estou aí com bastante tempo de estrada, né? Eu sou um pouco mais conservador, gosto do Garota de Ipanema, gosto muito lá de tocar o Michel Teló, com todo respeito, que ele teve o valor dele, mas a minha praia é essa, então acho que vai da praia de cada um. Eu até toco a música de consumo rápido, né, que eu tenho banda de baile também, a gente faz baile, né, e é um apego cultural, vamos dizer, o que está tocando nas rádios. Como o Gardênia falou também, tem o público que pede, né? É o espaço. Eu acho que a gente não deve discriminar nenhum tipo de ritmo, nenhum tipo de... Com certeza. Né, eu acho que tudo tem seu espaço, mas eu acho que está na hora também da gente começar a prestar atenção nas coisas que a gente está perdendo, né? É uma opinião pessoal. Eu acho que eu tenho um pouco desse purismo também, né? Porque tem música que, quando a gente vê a história da música brasileira, a gente vê, pelo menos eu penso assim, você, telespectador, nossos convidados aqui podem pensar diferente de mim, mas eu penso que há uma certa decadência, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso durante o programa, mas eu quero ouvir o Miranda aí, porque todo mundo vê o Miranda assim com esse acordeão aí, né? Eu já conversei, o Miranda já falou comigo certa vez sobre isso, que reporta logo assim aquela ideia da música do forró, né? E o Miranda, ele tem um classicismo muito bonito, né, nesse acordeão, né, Miranda? É o que você toca também na noite. Eu acho que foi o Milton Nascimento que falou uma frase que ficou marcada, que diz que o músico tem que ir onde o povo está. É verdade. O que ele quis dizer é o seguinte: não adianta eu ir tocar o meu classicismo num barzinho onde o pessoal quer ouvir aquele repertório de MPB de bairro. Então, se eu chegar num bar e tocar Los hay no nevero que não te quiero, eles atiram pedra. Não é isso que eu fui lá para fazer. Eles se sentem traídos e fraudados. Então eu procuro ir no lugar onde eu sei que as pessoas gostam. Por exemplo, no momento eu tenho uma quarta-feira na forneria que eu toco só música italiana, sem sonorização e sem couvert também. Posso dizer isso? Porque eu não quero cobrar o couvert, porque o couvert me põe na obrigação de tocar o que eles querem. E eu sou muito chato nesse departamento. Eu vou para tocar na noite aquilo que eu gosto e espero estar tocando para aqueles que gostam da mesma coisa. Foi até bom você citar essa questão do couvert, porque eu quero durante esse programa também saber de como é que o músico, o artista capixaba vive da noite. Porque eu sei que, por exemplo, você tem uma outra profissão, que é protético, né? Todo mundo aqui tem também, Gardênia, ela mudou um pouco agora aí, não está só na noite, né, Gardênia? Estou só na produção cultural, eu elaboro projetos culturais também. E a música, quer dizer, tudo gira em torno da arte musical. No meu caso, eu montei um estúdio, né, um estúdio de produção de CD, né, produzi alguns CDs aqui já no Espírito Santo. O CD do Miranda, né, eu tive a honra de produzir. Com a participação da Gardênia. A Gardênia participou também de uma faixa. Então são coisas que estão interligadas, né, que conversam. Mas eu não posso largar a noite, a música, os shows, porque é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Então a gente vai conciliando a noite, o trabalho de dia também, né, com o estúdio. E essa questão do couvert é uma questão muito séria, porque o músico, ele não tem como controlar a demanda do recebimento. Às vezes quem pagou, quem não pagou. Quem pagou, quem não pagou, né? Ele não tem como controlar isso, porque não é uma portaria, né? A pessoa paga na conta. E aí nós temos vários empresários da noite que trabalham de forma correta, né? Mas a gente enxerga também profissionais que não são tão corretos assim com relação ao couvert. Ou então deixa correr frouxo. Não quero pagar o couvert. A pessoa fica a noite toda no bar e depois no final fala que não quer pagar o couvert, que não é obrigado a pagar o couvert. Mas é o que fomenta o mercado, é o que cria a ferramenta para o músico trabalhar, né? O músico e essa postura do cliente é até desagradável para o músico, né? Que parece que não gostou, né? Não quer pagar o couvert. Eu acho que ele tem todo o direito de ir procurar um outro local com uma outra música, se aquela música ali... Agora a pessoa fica, a conta dele tem lá 20 cervejas, não sei quantos tira-gosto,
tempo de permanência na casa, 3 horas e meia, e depois não quer pagar o couvert, né? Na realidade é uma relação de consumo que é estabelecida assim que o cliente chega no bar. Em geral ele chega, ele é avisado ou no cardápio ou por algum aviso que esteja visível no bar, ele sabe que ele é obrigado a pagar. Então não chateia, principalmente porque em geral aquele que não quer pagar é aquele que fica pedindo música a noite inteira. Eu vou contar. É aquele que está curtindo tudo que você está fazendo. Então é uma relação desigual. Eu vou contar uma história interessante que aconteceu comigo. Eu fui com minha família num lugar que tinha música ao vivo. Eu não vou citar nomes para não ser delicado, né? E a pessoa não está aqui. E eu fui num lugar e quando o garçom trouxe a minha conta, tinha música ao vivo. Quando o garçom trouxe a minha conta, eu falei assim, ó, não pago couvert. Falei pro garçom, né? Aí o garçom foi lá e tirou, né? Eu peguei o dinheiro do couvert que eu deveria ter pago, na hora que eu saí, eu entreguei o músico. Era R$5 de couvert, estava eu, minha mulher e meu filho, entreguei R$20 ao músico. Falei, isso aqui é o couvert. Porque eu sei que naquela casa não é repassado o couvert pro músico. Você acha que seria o ideal o cliente ter essa postura? Seria interessante. Tem lugares que o músico, não sei se seria interessante. O interessante seria se todo mundo cumprisse o que está combinado. Verdade, né? Não é? E o Miranda falou que eles não cobram coisa. Você faz como? É contrato? Eu fico até chateado de falar isso, porque eu reconheço a importância do que eles estão falando aí, eu acho. E eu fico com pena do músico que não recebe o seu couvert. Só que eu já estou há 28 anos tocando e eu não espero mais melhoria nesse negócio. Então eu cedi. O couvert é uma espécie de jogo. Quando será que eu vou fazer? Fica aquela expectativa legal. Às vezes tem gente que fica contando as pessoas, multiplicando para ver quanto que vai dar e no final nunca fecha. Aí então eu parei. Então eu ganho bem menos, eu cobro um cachê fixo para quem concordar. Então. Eu toco. Mas é o ideal o contrato, na opinião de vocês? Não é o ideal eu ganhar o couvert, meu querido. Só que o couvert não está sendo respeitado. O ideal era se a gente ganhasse um cachê escolhido pela gente, não pelo dono da casa. Lógico. Então, o que acontece? Infelizmente, acontece que tem locais que você começa o trabalho, a casa está começando, vamos combinar, você vai trabalhar pelo couvert, perfeitamente? Perfeitamente. Aí começa, está tudo certinho, o couvert está batendo, beleza. A coisa começa a tomar uma proporção em que o couvert fica muito interessante. Aí o dono da casa fala assim, a partir da semana que vem nós vamos pagar cachê, o couvert da casa. É inconveniência dele, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar mais no próximo bloco, vamos fazer um intervalo. Mas antes de eu chamar o bloco, eu gostaria que vocês tocassem uma música para encerrar esse bloco. Vão os três, vamos como aí, cada um. Vamos fazer a música do Miranda. A minha? A sua música, que a Gardênia gravou lá no estúdio. A autoria do Miranda é essa? Então, vamos lá. Produção do Estúdio Ilha. Então daqui a pouco a gente volta, vocês ficam à vontade agora aí. Quando a paz em mim chegar e ver o sol encabular, ai, a lua que ao dormir não me deixou dormir, e quando a relva da manhã fizer
quadro, então compor. Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre o som dos bares, as noites musicais aqui no Espírito Santo e principalmente na Grande Vitória. Vocês tocam mais na Grande Vitória ou no interior também? Acho que, em geral, a maior parte trabalha aqui na metrópole mesmo. A gente, viagens tem também, pelo interior do estado. Semana retrasada eu toquei no casamento em Aracruz, uma fazenda, mas a maioria é aqui mesmo. Aqui mesmo. Eu toco bem mais no interior por causa do meu projeto Itália, que a gente toca em festas das comunidades italianas. E como o Espírito Santo tem uma raiz muito forte com a Itália, né? Muito. Você tem que viajar muito, né, Mira? Bastante, graças a Deus. E a aceitação lá fora? Nossa, eu fiquei surpreso. É mesmo? Porque a nossa... eu costumava acompanhar essas festas italianas, eu via aquelas músicas tocadas por bandas como bandas de baile, assim, com toda a parafernália eletrônica, de luzes, fumacinhas, e fantasias e tudo mais, todo mundo tocando, fazendo uma força danada para parecer animado e extasiado. E aí, nós tocamos sentadinho, quieto, músicas, mulher. Cominciamo ad amarsi pela vida. Entendeu? Então é uma coisa romântica, suave, bonita, e o povo gostou. E a gente está sendo... Tem um lugar que eu já fui 15 anos seguidos. Já está marcado o 16º. E quando a gente termina de tocar, apresentar o show, imediatamente a gente sai e assina para o ano seguinte. Então, e você, Gardênio, você falou que está mais nessa parte de produção musical, cultural. O que aconteceu? Nesses 30 anos, vou entregar minha idade, nesses 30 anos de barzinho, né, que eu estou fazendo, chegou realmente um momento que não estava dando para segurar só o barzinho e tal. Eu acabei agora encontrando formas de fazer mais festas particulares do que o bar, então assim, é raro a casa de show, o bar que eu faço. Lógico, não que eu não queira, sabe? É porque realmente é complicado pra caramba você sair de casa, dispor do seu tempo, dispor de material, de equipamento, de não sei o quê, pra ficar no bar lutando por um coverzinho de R$5, aquela confusão, parará, pororô. Então, assim, falando em oportunidade de fazer música, principalmente no estado do Espírito Santo, eu acho que a primeira coisa, o primeiro dado é ter talento, né? Você tem que ter um talento, não tem jeito, você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que... Para você tocar um instrumento como esse, você não é simplesmente chegar e tocar, né? Você tem que... O Rodrigo deve ter tido a época da vida dele que eram 5 horas por dia, eu tô mentindo. Você ali estudando seu instrumento para poder chegar a uma qualidade legal, né? Para você tocar, renovar repertório, você tem que estar sempre pesquisando, né? Sempre ensaiando no seu quartinho, lá em casa. As pessoas, às vezes, muitas vezes chegam pro músico e olham pro músico tocando lá no barzinho e pensam que a função dele é simplória, é simples. Poxa, ele faz o que ele gosta, ele está ali se divertindo. Não é bem assim. Às vezes a gente está com um problema em casa e tem que estar lá sorrindo, não é? E o problema às vezes é um problema sério. Você levou tempo para fazer um ensaio, para selecionar um repertório. Você tem que trabalhar com o psicológico da noite, do que acontece, escolher bem o repertório para que as pessoas não levantem e vão embora. O Miranda falou bem, né, dessa questão do repertório, né? O repertório tem que ser direcionado ao público que está ali. Então, é uma ciência que não é só saber tocar e saber cantar. Tem que saber lidar com o público, né?
Você não pode chegar e criar uma situação desagradável para quem está indo lá te ver, né? Então, é muito trabalho, é trabalhoso, você tem que montar som, tem que transportar som, tem que desmontar o som, tem que dar manutenção no equipamento de som, tem que trocar corda de violão. Você tem que ter esse respeito, esse carinho pro seu trabalho, né? Então não é só chegar lá no palco e tá tudo pronto, você tocar e não é só assim. Muitos ensaios, horas de Muitos ensaios. ensaios. Poxa, banda de baile, né? Muito Que complicado. a gente faz baile de casamento, baile de formatura, tem que ir pro estúdio de ensaio, pagar lá R$ 30 mais ou menos a hora e ficar lá 3 horas ensaiando não sei quantas vezes. Já aconteceu com vocês marcarem um show, para fazer um show e adoecer, a voz, ter problema na voz, ou o instrumento ter defeito, já? Já. Como é que vocês resolvem uma situação dessa? Olha, a minha experiência, assim, a pior que eu tive foi um show que foi marcado, acho que, se não me engano, foi um evento da Vale. O tempo virou naquele final de semana, eu estava com um acúmulo muito grande de ensaio, então você não tem como você poupar a sua voz. Você tem que ensaiar, não tem jeito, né? E aí, quando chegou na hora do show, a primeira música eu já estava péssima, minha voz desapareceu, sumiu. Aí eu fiquei assim, a noite inteira, com vocês, vamos lá, eu quero vocês ajudando, canta comigo. E foi uma delícia, mas todo mundo, mas eu falei, gente, ó, eu tive que colocar a situação para o público, falar, olha, realmente tá complicado, não tá saindo, e eu vou contar com vocês para me ajudar. Eu e aí foi uma delícia, eu acho que é melhor. Aí eles cantaram junto comigo, eram músicas, graças a Deus, um repertório muito para quem estava ali mesmo, então todo mundo cantou junto comigo. Eu fiquei naquela ali, foi solto, foi gostoso, é uma horinha só, aí é legal. Agora, se fosse um bar, né, 4 horas que a gente fica lá, no mínimo. É aquilo que eu falei, você não é só um cantor, você é um artista, um comunicador. Né? Ela se virou lá no dia que ela se virou na comunicação, na simpatia e na honestidade, né? Foi honesta com o público entendeu. Tem que ter esse carisma porque, também. Exatamente. Então, acho que, rapaz, são tantas situações que eu já vivi, assim, que se eu fosse contar, teria que ter vários programas, porque são coisas realmente que acontecem. Eu já toquei com a perna engessada até aqui em cima, que eu torci o joelho e tinha compromisso, e eu fui, as pessoas... a situação... Vocês estão falando mais de história de sucesso, não é? Perguntou sobre o sucesso, virou. Eu vou contar o Rodrigo é minha testemunha. Uma vez eu fui ver o Rodrigo tocar, e eu estava na plateia, o Rodrigo me viu, estava eu e o João Luiz. Aí o Rodrigo achou assim, pô, o Miranda e o João Luiz são bem conhecidos, eu vou convidar eles para tocar algumas músicas aqui no palco, para essa plateia. Aí nós fomos, subimos, eu e o João Luiz subimos. Terminamos a música, veio uma mulher que estava lá especificamente para ver o Rodrigo. E acabou tendo que ceder para ver o Miranda e o João Luiz. Ela chegou lá e olhou para o Rodrigo, na minha frente, eu aqui do lado. Ela assim, Rodrigo, se tu não parar isso agora, eu vou embora. O sucesso é uma coisa, agora, esses acidentes acontecem. Não tem jeito. Não, às vezes você está tocando uma coisa muito animada e todo mundo dançando, aí chega uma pessoa e fala assim, não precisa tocar uma coisa mais animada, não? Como assim? É complicada, tem que ter muito jogo de cintura. A gente brinca muito entre os músicos, né, que tem sempre aquela pergunta, né? Olha, essa pergunta é demais. Você faz o quê? Eu sou músico. Sim, mas você trabalha com o quê? Vive de quê? É muito, eu acho que isso como se fosse um hobby seu, né? eu acho que isso é uma fotografia de um país que precisa ter mais educação, das pessoas entenderem que a arte é um trabalho. Né? A pessoa que escolhe a arte como o seu ganha-pão, ela está ali, de alguma forma, dedicando horas e horas para fazer aquilo. Mas vocês não têm uma ordem, um sindicato, alguma entidade que possa levantar isso de vocês? Eu vou deixar essa resposta para a Gardênia, porque a Gardênia está envolvida dos pés à cabeça nesse processo, que eu acho que agora existe uma luz e ela vai explicar. É o seguinte,
antes de sermos artistas, a gente tem que realmente entender e tem que partir justamente da classe, dos músicos, que nós somos uma classe trabalhadora. Vamos fazer o seguinte, eu sei que esse assunto vai render um pouco, Vai. então me pedindo um intervalo aí, vamos deixar esse assunto para o próximo bloco, vamos fazer uma música aqui para já encerrar esse bloco, vamos tocar música de barzinho mesmo, que vocês costumam tocar. Aí a gente chama já um intervalo e na volta a gente já conversa sobre essa situação do sindicato. Rapaz, tem uma música que todo mundo pede, né? Assim, antiga, né? Vi tanta areia, andei na lua cheia, eu sei, uma saudade imensa, vagando em versos vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se leva, meu olhar descansa, meu caminhar, meu olhar em festa me fez feliz, lembrando serestas. Por onde for quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber que essa guerra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor ensina onde vou chegar. Por onde for quero ser seu pai. Voltamos com oportunidades, nós estamos falando hoje sobre o som dos bares, principalmente o som dos bares nas noites capixabas. E a conversa que a gente estava tendo no bloco anterior foi sobre o sindicato, na representação dos artistas. Como é que está, Gardênia? Pois é, agora nós estamos vivendo um momento histórico para a classe trabalhadora da música, que nós tivemos o nosso sindicato tomado por 22 anos por alguém que não era da classe, atuou na presidência do sindicato, que não prestava conta de absolutamente nada, enfim, uma história triste, ruim de ser lembrada, mas que a questão nesse momento é que nós conseguimos entrar na Justiça do Trabalho, conseguimos retomar esse sindicato, mas para que ele aconteça e atenda realmente às nossas demandas trabalhistas, nós vamos precisar fazer uma eleição, né? Porque agora ele está tomado pelo Ministério Público, ele está tomado por um interventor, né, que foi nomeado pela Justiça, e para ele realmente poder executar tudo que precisa ser feito, ele precisa ser nomeado uma diretoria. Então, para isso, a gente precisa de músicos filiados. A gente precisa, né, que as pessoas se filiem. Então, assim... Tem quanto tempo esse processo? Esse processo está rolando desde 2009. Em dezembro do ano passado, a Justiça foi a nosso favor, né, e pediu a retirada da pessoa que estava lá, enfim, e nomeou um interventor. E aí nós estamos com um grupo de trabalho de músicos, em parceria com outras instituições e tal. Nós estamos tentando fazer desde dezembro, desde então, ajudando ao interventor para que as coisas possam caminhar efetivamente para essa eleição. Mas para essa eleição chegar, nós precisamos que os músicos tenham consciência de que eles precisam vir tomar conta daquilo que é deles. Se até o momento, por exemplo, nós estamos com 10 associados, o que aconteceu antes disso nós não temos como saber, porque o ex-presidente ele não deu satisfação, né? A gente não sabe quantos tem. Vocês têm que começar do zero. Então nós estamos começando do zero. Até o momento nós temos 10 pessoas filiadas efetivamente no sindicato. Então corremos o risco da juíza amanhã ou depois falar: vem cá, eu vou interditar, vou acabar com tudo porque a classe não está interessada, não quer saber. Na realidade, então, o que a Gardênia falou é que existe um desgaste, né? Existe um desgaste desse processo todo que ficou em tanto tempo de um sindicato que não representava a classe não se sentia representada. E está desacreditado. Então, esse desgaste compreensível. A Gardênia, ela é uma pessoa que tomou a frente dessa luta, né? E ela tem a confiança de todo mundo. O que
está acontecendo é que é difícil você, sem ter o cadastro de todos os músicos, chegar em uma nova conversa, as pessoas acreditarem que isso ali está acontecendo, mas vou aproveitar o espaço, né? Vamos aproveitar o espaço, né, galera? E dizer para a classe musical capixaba, ó, nós temos uma ferramenta que vai regulamentar, vai facilitar o nosso trabalho, que é o sindicato, agora com a representação coerente, legal, e a Gardênia está à frente desse processo e vamos ficar atentos a esse assunto que é importante para nós. Rodrigo, Gardênia e Mirano, por que é importante o músico, o artista, estar sendo representado por uma entidade como o sindicato? Pois é, o sindicato, ele é especificamente para as causas trabalhistas, né? Ordem dos Músicos é uma coisa, sindicato é outra, associação é uma outra ainda. Nós agora acabamos de criar uma associação de músicos e compositores do Estado do Espírito Santo, que inclusive eu sou presidente também, tem lá uma diretoria de gente atuante, que é justamente esse movimento de gente que acredita que as coisas possam mudar. Então nós criamos uma associação, mas a associação é para ações políticas. Efetivamente são ações políticas para aquele grupo de pessoas. A associação é uma associação de ideias, enfim. Lá nós temos várias metas que a gente está nos impondo, né, de batalhar junto, a gente vai conseguir muita coisa e tal. Mas o sindicato, ele é o que toda a classe musical vai precisar efetivamente, sabe? Amanhã ou depois, uma casa está contratando de forma errada, está usando de má fé com os nossos amigos, ela precisa ser processada, isso é no Ministério do Trabalho. Cadê a entidade que a representa? É o sindicato. Nós podemos colocar associação e tal, mas o peso do sindicato é uma outra história. É o sindicato que vai dar condições à aposentadoria da nossa classe, é o sindicato que vai, enfim, nós precisamos... Até essa questão, por exemplo, o Rodrigo tem uma gravadora, né? Um músico procura o trabalho dele, isso também o sindicato pode ter visto, por exemplo, se acontecer alguma coisa do músico não pagar, ou vice-versa. Claro, pode também, isso, pode também. Lá o sindicato ele tem que ter uma assessoria jurídica, assim como as associações. Mas no sindicato ele tem uma representatividade maior, porque ele é a nível federal. Então, assim, existem várias demandas jurídicas com as quais a gente não poderia batalhar com a associação ou ordem dos músicos, a gente só poderia com o sindicato. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O sindicato do Espírito Santo ele precisa se unir ao sindicato dos outros estados para revermos, por exemplo, uma lei federal que é a questão dos decibelos, que hoje os ruídos que são produzidos na cidade eles são muito maiores do que quando essa lei foi criada, que foi lá em 1960, muito tempo atrás. Isso já não atende mais ao disco silêncio, por exemplo. A gente conversando aqui já foi o máximo de decibéis que a gente pode, enfim. Então isso nos atrapalha muito, mas são todas essas demandas federais. Então para isso a gente precisa... Vou até fazer uma pergunta aqui, já que você falou essa questão do disco silêncio, decibéis, você já tem problema com o disco silêncio? Claro. Todos nós. Todos nós. E é o seguinte, o problema que eu tive foi uma coisa muito triste, porque eu sou um ser humano. Não interessa o que tu fizer no mundo, povoado por seres humanos, tudo envolve seres humanos, que têm sensibilidade, tem criatividade, tem todo tipo de coisa proveniente do ser humano. O que acontece, por exemplo, eu estou tocando num lugar, eu estou no meio da música e chegam fiscais para agora. Aí eu não paro. Aí ele manda eu parar, eu mando ele parar. No meio de uma música? No meio da música. Aí eu mando ele parar. Eu paro, que quando terminar a música eu falo contigo. Porque eu estou considerando os outros seres humanos envolvidos naquela casa, que são a grande maioria. Um profissional também, né? Um profissional, uma questão de ética. O que acontece é o seguinte, que ele viu que eu, entre aspas, briguei com ele, e ele multou a casa
uma exorbitância. Deixa eu só deixar... Virou pessoal. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, para quem está nos assistindo, que eu acredito que vocês também, nós não somos contra o disco silêncio. Claro. De jeito nenhum. Mas acho que tem que rever algumas posturas, não? O que acontece é o seguinte, a questão de silêncio é uma questão que não é só da nossa cidade, né? Do Brasil inteiro, né? E o que a Gardênia falou procede. Você pega, por exemplo, o Triângulo ali, né? Aquela época passada Que inteira, quase né? acabou, né? Que ali é um reduto, né? De música há muitos anos. Aí você compra um apartamento ali do lado, recentemente, e quer que termine aquela cultura, aquela música, né? Porque está te incomodando. E foi feita medições, e a medição é o seguinte: com a música tocando, eu não vou falar números exatos que eu não tenho, não lembro, não recordo, mas com a música tocando, dava, vamos dizer, 80 decibéis, vamos dizer. E com a música sem tocar, dava 70. Então a música está produzindo 10 decibéis, não é? O restante é o barulho da moto que passa, é o barulho do avião, não é? É o barulho da rua, as pessoas conversando no meio da rua. Você vai proibir as pessoas de conversar no meio da rua? Não, é mais fácil, ó. Essa medição está complicada, hein? Vamos parar com a música, que é a música, nós não fazemos, primeiro que nós não fazemos barulho, nós fazemos música, arte. E os bares, fizeram adequação também? Porque tem essa questão da adequação, da acústica, né? Sim. Alguns sim. Isso ajuda também. Eu acho o seguinte, não pode ser tratado, a questão de silêncio, não pode ser tratado 8 ou 80. Temos que chegar no 40, onde atenda todo mundo. O que está acontecendo agora, no momento, em Vitória, é simplesmente assim, um vizinho se sente incomodado, ele chama o disco silêncio, ele faz o negócio todo, acaba com o divertimento de todo mundo, e a prefeitura, ou enfim, acata, simplesmente acata, sem ouvir, sem tentar fazer adequações. Então peraí. O coletivo então, não é mais importante. 10 horas, já não é mais importante. Então a partir das 10 horas não pode, então vamos começar a trabalhar com happy hour, não tem problema, mas fechar, parar com a música no bar, porque um se incomodou. Não, e culpar a música. E culpar a música. O barulho não é o músico que faz. É verdade. O músico faz música, né? Lógico, a gente sabe que tem uns colegas ou outros, né? Agora, que pegam esse pesado, ponto a gente que eu sabe. queria enfatizar para o colega ou outro, essa câmera aqui. Isso. Obrigado. É o seguinte, colega ou outro, quando tu tocar alto demais, tu está prejudicando todos os outros que tocam normal. Porque eles vão proibir os que tocam normal de tocar, porque tu gosta de aparecer. Tem essa questão E também. como é que é? Vamos encerrar esse bloco aqui. O que vocês tocam mais à noite, assim, mais ou menos, pra gente pedir uma música normal? Tem um clássico de Dominguinhos que é muito pedido, assim, pelo menos pra mim, não sei, porque é mulher, porque lembra, né, outras cantoras maravilhosas do cenário nacional, então vamos fazer... Nós fizemos a introdução até na entrada vamos desse fazer bloco. Então vamos lá. A gente encerra esse bloco aqui, daqui a pouco a gente volta e vocês ficam com mais música aí. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade.
Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro da hora de regressar. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. La 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 ya, la 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 ya, la la ya. Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre o som dos bares e o som dos bares, como a gente estava falando lá no início do programa, quando alguém pede uma música, isso ajuda ou às vezes atrapalha? Grande pergunta. Às vezes atrapalha. Você tá Porque afim de foge do fazer. repertório. Não, porque você está sentindo. A gente tem que ter um sexto Feeling, né? sentido. O feeling, né? No caso, eu já tenho naturalmente, os meninos, enfim, feeling. Tem que ter um feeling de perceber o que está agradando, o que não está agradando. Então você, de repente, vai fazendo, agora eu vou fazer uma sessão de pop, vou pegar o rock, vou terminar no samba, e a galera vai curtir, aí chega alguém que pede uma lentíssima, aí você quebra, faz a lenta. Às vezes o pedido ele chega na hora certa. Às vezes sim. Né? E às vezes ele quebra, assim, ele interrompe um projeto que você Ciclo, traçou. né? Você traçou, vou nessa direção que aqui eu vou me dar bem. Aí você está dando certo. O seu plano, né? Você está com o Quebra repertório. completamente. Aí chega aquele pedido assim, e a pessoa até faz assim para você, ó, toca essa aí. Toque Yolanda. Yolanda. Nada Chão contra de Yolanda. giz. Chão de giz, né? A gente não aguenta, Assim, adora. Miranda, também é com você essa mesma forma? Eu vou Você acha que quebra? Eu só tenho uma objeção. Por exemplo, eu toco, nas quartas-feiras eu toco na Forneria della Garfagnana, só música italiana. Eu anunciar no Facebook, tudo quanto é Eu lugar. recebo toda vez. Música italiana. Aí tem um cara que manda um bilhetinho escrito assim, bem grande. MPB e 5 pontos de exclamação. Quer dizer, ele está me agredindo porque ele quer ouvir MPB. Ele quer ir para um lugar italiano ouvir MPB. Ele é muito importante, né? Mas tem, olha só, eu gosto de pedir música também. E quando eu encontro o Miranda, às vezes eu nem peço mais, porque ele já sabe a música que eu... Isso. Qual é? Você lembra do tema do Poderoso Chefão? Isso. Qual é? Que Vamos lá. você toca pra mim? E é linda, meus parabéns. Clássico, né? É isso? Toda vez que ele me conta numa vez, já vamos tocar lá. Aí eu recebo o bilhete. MPB. Mas o pedido é um negócio muito legal, cara. Tem música que eu acho super legal, porque eu acho que é uma forma de interagir. As pessoas querem interagir no seu trabalho. É um trabalho lúdico, é um trabalho artístico. As pessoas querem interagir de alguma forma, ou cantar com você, ou dançar. Isso é legal. Isso eu acho que cria um clima legal de empatia entre o músico e o público. E tem muita gente que não é profissional, está tomando espaço do profissional, ou isso é normal nos bares? É um caminho normal até se profissionalizar. O que eu vejo é o seguinte, que o capitalismo ele atrapalha bastante. O dono da casa às vezes prefere pagar um músico novato, achando que aquele caminho ali para ele vai ser mais rentável. E eu acho que na maioria das vezes eles se machucam. Eu acho que você tendo um músico com experiência, mesmo você deixando de ganhar um pouco mais em relação a essa questão do cachê do músico, mas você ganha por outro lado, né? Ele vai conseguir agregar mais valor à casa. Né? E na realidade, eu sempre falo isso para alguns donos de casa, olha, não venda música, venda bebida boa, gelada, bom atendimento. A música ela é um valor agregado, porque muitos donos de bares acham que o músico é que tem que resolver o problema da
lotação do bar dele. E não é por aí. Por aí. É um bar. A música é um valor agregado. A gente tem que agregar valores, né? Às vezes a música pode atrapalhar o dono do bar. Ele colocar música errada na casa dele pode atrapalhar. Por exemplo, o Mirando falou várias vezes aqui do projeto dele, da quarta-feira, né? Da quarta-feira. É um projeto que está dando certo. Ele já vem anunciando há bastante tempo, né? E porque a proposta casou com a proposta da casa, né? Então é esse casamento que a gente deve buscar sempre. Mas ele sempre lota lá por um motivo. É totalmente diferente do resto. Por exemplo, não tendo sonorização, eu posso simplesmente me levantar e sair tocando pelas mesas. Ou simplesmente me levanto e sento numa mesa onde tem um aniversário com 12 pessoas e eles tocar o que eles quiserem, eles cantam junto. E todo mundo está esperando música italiana, que é o que minha proposta seja. E é anunciado já, né? E olha, vou te contar, tem menininhos assim de 6, 7 anos, quando eu começo a tocar certas músicas, eles cantam junto, em italiano. Quer dizer, é uma coisa que não dá para comparar com o que eles estão falando. O que eles estão falando é uma situação já muito antiga, é uma situação da qual muita gente depende para a sua própria sobrevivência financeira. E eu acho que a gente devia de cuidar disso, não desse que o Miranda está fazendo doideira. E música internacional? Como é que é a relação de vocês com a música internacional? A minha, quase nenhuma. Eu sou uma amante do que é produzido no nosso país, principalmente o que é produzido no meu estado. Eu sou uma defensora. Tem até o projeto Capixabenses, Capixabices. Né? Capixabices. É, a gente já fizemos agora a 8ª edição do espetáculo Capixabices eu sempre convido, né, autores, compositores, cantores nossos, ou que nasceram no Espírito Santo, ou que escolheram o Espírito Santo. Como é o caso do Miranda, como é o caso do Rodrigo. Ano que vem, inclusive, eu tenho uma música do Rodrigo mineiro, que é maravilhosa, que ele fez com o Heracto. Sim. E eu quero que os dois estejam, já estou convidando aqui. O ano que vem, se Deus quiser, eu vou contar com os dois. Estaremos lá. E o Miranda também, para a gente fazer a música dele. Mas eu faço música, eu moro aqui, eu me considero capixaba, já estou há 28 anos. E é música capixaba, foi feita aqui por um capixaba. E ela sai assim, ó. Quem ouve fala o quê? É francesa, entendeu? Sai. Eu sou inocente nessa. Eu não tenho o que fazer. Na verdade, é música internacional. Você falou, o repertório do Miranda é bem internacionalizado, né? A minha banda, quando a gente vai tocar a formatura, tem que ter o repertório internacional. Depende da proposta, né? Barzinho, MPB, a sigla já diz, né? Música popular brasileira. Então você já cai só na música nossa. Eu tenho o Grupo Ilha, faço parte do Grupo Ilha, que eu formei há 8 anos, né? A gente só toca samba de raiz. Samba de raiz o tempo todo, né? O Grupo Ilha tem. Eu queria mandar um abraço para Marquinhos Bacalhau, para Mestre Ditão, para Cecitônio Coelho, que são meus parceiros nesse projeto. Né? E a gente está junto aí fazendo um samba de raiz, né? Paulinho da Viola, Chico Buarque, essas coisas todas. É uma proposta. Existem lugares que querem essa música, né? Pode citar as casas noturnas, né? Tem o Casa de Bamba, que a gente se apresenta, né? Aqui no centro, Vitória. Tem o Pilão, que é lá que é na Enseada do Suá, ali na Cruz do Papo. O Pilão a gente está se apresentando lá sexta-feira, intercalando com o Mudando de Conversa do Davi. Então a gente está fazendo uma sexta-feira. São casas que estão apostando nesse tipo de música. Num dia samba, específico, né? Eu acho que o samba nunca vai sair de moda, nunca, né? Vai sair de moda. Olha só, a conversa nossa foi boa, mas a gente precisa encerrar o nosso programa. Mas antes eu gostaria que vocês três fizessem as últimas considerações sobre o que nós conversamos. Vou pedir para a Gardênia começar. É isso. Para quem acompanha nosso trabalho, acho que pode procurar a gente no Facebook, os nossos colegas músicos, para saberem mais informações sobre a questão do sindicato também, acho que eu deixo aqui meus colegas, tenho certeza que vão nos ajudar nisso aí, para dar o direcionamento, né, para o músico saber o que precisa fazer para se filiar. E é isso aí, você que está em casa, que curte a música como a gente, né, ter essa consciência, sair de casa e ir para um lugar
ouvir música, se a sua proposta nesse dia é ouvir música, vá, curta, peça. Se o músico virar pra você e te der uma engambeladinha básica, falar, ah, essa eu não sei não, mas essa aqui vai pra você, curta do meu jeito, que a gente faz com o maior amor pra vocês. Ok, Gardênia, muito prazer obrigado. estar aqui com essas duas feras, viu? Tá Muito certo. obrigada. Obrigado a você. Rodrigo, suas últimas considerações. Eu diria que essa emissora é maravilhosa, né? Diria que o cenário está muito bonito. Obrigado. O programa, você é um grande profissional. Queria agradecer muito o espaço da gente conversar sobre esse assunto, que é interessante, e dizer a você que está nos ouvindo, está nos vendo aqui, que a música é um trabalho profissional. Vá às casas noturnas e curta a música, o músico trabalhador capixaba, nós fazemos com muito carinho para você a música que a gente toca aí há muito tempo, né? Então, tem casos assim de vários gêneros e a maioria ambiente familiar. Familiar, você não vai ouvir palavras de baixo calão, você vai ouvir repertório gostoso, é o que a gente gosta de fazer. Ok, Rodrigo. Cultura. Muito obrigado pela sua presença aqui. Mirano, suas últimas considerações. Minhas últimas considerações são enfatizar a importância, acho que não é nem importância, mas é essencial, necessário. O que a gente falou hoje aqui, o que está começando agora não podia esperar mais. E está nas mãos da Gardênia, que todos nós como músicos conhecemos há muitos anos, sabemos da capacidade, da integridade dela. E daqui para diante, meu recado para os músicos, em particular, façam parte do sindicato ou de qualquer outra coisa que venha ajudar a classe. Tudo que tu quiser para ti mesmo, meu amigo músico, tem que começar por ti mesmo. Ok. Mirano, muito obrigado. Obrigado a vocês três pelas explanações, pela participação. E a gente vai encerrar com música. Eu agradeço a audiência do telespectador. Semana que vem a gente volta com outro programa. Com certeza um programa tão agradável quanto esse que foi hoje. Obrigado. O encerramento é de vocês. Vem, Gardênia. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita, mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei que a vida
40 anos.